Conhecido como pai da ciência moderna, Galileu Galilei foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou um legado importante em diversas áreas. Sua contribuição científica iniciou uma nova era na história da astronomia, onde foi o primeiro astrônomo a acessar novos conhecimentos com o uso do telescópio. Após ter notícia da construção do primeiro telescópio, o físico construiu e aperfeiçoou a primeira luneta astronômica, e assim fez as primeiras observações das crateras da Lua, dos satélites de Júpiter, das manchas do Sol e das fases de Vênus. Vênus passava por um ciclo de 5 fases, assim como a Lua. Essa descoberta foi importante, pois, no sistema de Ptolomeu, Vênus está sempre mais próximo da Terra do que do Sol, e por conta disso, ele nunca poderia ter toda sua face iluminada voltada para nós. Dessa forma, Galileu conclui que Vênus move-se ao redor do Sol, às vezes passando por frente ou por trás, mas não ao redor da Terra. Desse modo, o físico comprovou a teoria que o Sol era o centro do universo ao invés da Terra, indo contra os grandes pensadores de sua época. Essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo. Suas descobertas foram publicadas em um pequeno texto, intitulado O Mensageiro Sideral. Por causa de sua visão heliocêntrica, o astrônomo foi acusado de herege, julgado e condenado, sendo obrigado a assinar um decreto do Tribunal da Inquisição, onde afirmava que o heliocentrismo era apenas uma hipótese. Além disso, dizem que enquanto Galileu assistia uma missa na Catedral de Pisa, ele observou um candelabro pendurado no teto e percebeu que, independente da amplitude do balanço, o tempo que ele levava de um lado para o outro era o mesmo. A partir dessa observação, ele se aprofundou nos estudos sobre o pêndulo e, com a invenção da balança hidrostática, mais tarde esses estudos iam ser utilizados para a criação dos relógios de pêndulo, que obtinham uma precisão muito maior. O matemático também inventou o primeiro termômetro. Ele era composto de uma parte de vidro arredondada, chamada de bulbo, e um fino pescoço, também de vidro, que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água e corante. O termômetro de Galileu realizava as comparações de temperatura através da dilatação ou contração do ar que existia dentro do bulbo do aparelho. Mais uma de suas maiores contribuições para a ciência foi o método científico. Galileu introduziu ao método científico uma de suas mais indispensáveis características. Não basta uma boa observação e explicação de um fenômeno. É preciso que experimentos metódicos validem essa observação e explicação. É preciso acumular dados e fazer experimentos. Assim, a ciência ganhava um adjetivo a mais, tornava-se experimental. Galileu mudou a história do mundo, ao estabelecer a necessidade de testar hipóteses e confirmá-las por experimento. O sábio italiano mudou a forma como se produz conhecimento. Não podemos esquecer também que Galileu Galilei enunciou a lei da inércia e teorizou a respeito de corpos em queda livre, que é o movimento resultante unicamente da aceleração provocada pela gravidade. O astrônomo fez a descoberta de que todos os corpos, independentemente de sua massa, caem com a mesma velocidade ao serem soltos de certa altura, no vácuo. Conta a história que Galileu foi até ao topo da Torre de Pisa, na Itália, e de lá realizou experimentos para comprovar sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. Ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiam o solo no mesmo instante. Mas para Galileu isso não foi suficiente. Ele queria uma comprovação através de experiências mais concretas, já que para medir o tempo na queda livre, os relógios existentes não eram precisos o suficiente. Uma maneira que Galileu encontrou para realizar seu experimento foi através do plano inclinado, onde o ângulo de inclinação fazia com que a velocidade fosse menor, e por isso pudesse ser calculada de maneira mais precisa. A partir dessa experiência, Galileu observou que uma esfera rolando por um plano inclinado percorria uma distância 4 vezes maior em 2 segundos do que em 1 segundo. Ele assim provou que a distância percorrida a partir do repouso variava com o quadrado do tempo. Por essas e outras descobertas, Galileu Galilei é considerado um dos pais da mecânica, a área da física que estuda os movimentos e suas causas. Mas para finalizar a sua história sobre as suas invenções e descobertas, Galileu Galilei publicou alguns livros, entre eles O Mensageiro Sideral,
o diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo e os discursos sobre as duas novas ciências. Diversas obras e descobertas dele contribuíram para o desenvolvimento da nova física ou física moderna e levaram vários outros pensadores a se adentrarem pela física, astronomia e matemática para repensarem suas ciências. Obrigada por assistir.